Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de livro clássico aqui no canal. É o último domingo do mês, então a gente encerra o projeto Clássicos com o livro que a gente separou, que é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. E num vídeo prévio, eu acabei colocando a questão: gosto ou não gosto dessa obra? E antes de responder essa pergunta, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo. Bom, para ser bem sincera, eu não sei se eu tenho a resposta para essa pergunta, mas eu fui procurar outros vídeos, né, no YouTube, das minhas booktubers prediletas, e aí eu percebi que é uma constante isso, né? A percepção de algumas pessoas é mais pro lado negativo e de outras elas adoram e tal. Então eu me senti mais gente, sabe? Quando eu não estava gostando muito do que os personagens estavam fazendo na história, enfim, aquilo estava me perturbando um bocado, né? Eu coloquei isso para vocês. Então tem gente que realmente, como eu, não gosta muito desses aspectos, né? Devo reconhecer que nos últimos capítulos a coisa vai melhorando, para o meu gosto, né? Eu não vou aqui ficar falando da história, porque eu acabei sintetizando bastante no vídeo intermediário, então se você quer saber mais sobre a história, lá no vídeo intermediário, o link tá na descrição, vocês conseguem saber. Mas vou só falar um pouco da minha opinião mesmo, e como eu entendi o Morro dos Ventos Uivantes, se é que eu posso dizer isso, né? Porque até hoje ele é alvo de estudos pelos especialistas, né, pelos críticos literários que querem entender como aquela garota que tinha lá menos de 30 anos escreve uma obra tão densa quanto essa, né, tão cheia de emoções, de contradições, com uma energia assim tão grande. O fato é que, se você gostou ou não dessa obra, você não sai ileso dessa leitura, você sempre vai ser impactado por Emily Brontë. Isso é uma coisa bem interessante, né? Acho que conta um ponto positivo, vamos somando esses pontos. Mas eu fiquei procurando essas respostas, né? Por que ela escreveu assim? Por que o Heathcliff é um cara tão insuportável, assim como a Catherine? O casal de protagonistas é muito forte. Eles são, é claro, mal compreendidos, eles são maltratados, eles têm seus motivos, mas eles desenvolvem uma personalidade um tanto difícil, né? Ela é super mimada, vai exigir que todo mundo faça o que ela quer, ele, por sua vez, é escorraçado por todo mundo e volta numa vingança, né? Vi vídeos também falando que não é uma história de amor, e sim uma história de vingança. Se você olhar por essa perspectiva, você vai gostar mais. Enfim, o que eu acho é que a Emily Brontë, ela é, dentre as irmãs Brontë, a que se sabe menos, né, sobre a vida dela. Ela não deixou cartas, ela deixou alguns escritos, poemas, alguns ensaios que servem para os biógrafos como norte para decifrar a personalidade dela. Ela parece ser a mais tímida, a mais recatada, e talvez seja mesmo a mais introspectiva, mas o fato é que não se sabe dela. Então, por esse motivo, né, pela falta de material, talvez dê essa impressão, mas difícil saber. Gente, isso vai continuar mistério para sempre, o que dá também para o romance uma áurea assim diferente, né, que eu acho bem interessante. Eu acho que ela foi muito impactada por tudo, pela família dela, pelo local que ela morava e pela época que ela viveu, né, a era vitoriana. Quando eu penso na família, tem um pai pároco que não tinha muito dinheiro e aceita se estabelecer naquele condato ali que era um tanto pobre, né, com um clima super adverso, era um lugar inóspito, onde a expectativa de vida não chegava a 25 anos. Então ela que viveu 30, passou dessa expectativa de vida, veja só, que absurdo, né?
mas era algo normal para a era vitoriana, gente. Não é que era super estranho, mas mesmo assim, a localidade era inóspita, era difícil de morar e eles não se sociabilizaram ali, eles não participavam dos eventos locais, eles viviam no seio familiar ali na paróquia deles, né? No presbitério. E isso, eu acho que acaba marcando esse caráter de solidão, de isolamento dela, é muito marcante. O pai, eu imagino que como pároco, ele tem aí uma certa rigidez, mas também tem uma certa indiferença. Quando a Charlotte Brontë conta para o pai que está publicando os livros dela, ele recebe a notícia com frieza. Ah, tá legal. Tanto é que ela nem continua falando, ela só avisou, beleza, fico feliz. Mas, pô, uma mulher que publica naquela época, era para ele celebrar isso e ele é simplesmente indiferente. Então eu imagino que esse entorno familiar acabou deixando as coisas mais difíceis para Emily Brontë. Ela também convive muito com a morte. A mãe morreu, as duas irmãs mais velhas morreram, a tia morreu. Veja, a expectativa de vida ali local era 25 anos. Imagina, a morte é uma constante, característica dessa era vitoriana. Então, quando a gente está lendo o Morro dos Ventos Uivantes, a gente percebe que a morte é um dos personagens aqui, permeia essa história o tempo todo. Então você tem pessoas que estão vivas, mas já estão contando com a morte, já estão lançando pragas para que, eu vou ficar te esperando, eu vou te acompanhar até os últimos momentos, invocando esse elemento da morte o tempo todo, coisa que não é normal. Você concorda comigo? A gente não fica fazendo isso. Eu vou ficar com você até o último momento no meu caixão. Sabe assim? Pelo amor de Deus. Isso aqui é desse momento que é mais funesto mesmo, né? Ela acaba incorporando esse aspecto da era vitoriana. Mas uma coisa que ela faz que é muito legal, e aí é a parte que eu mais gostei dessa história. Ela vai contra um dos principais pontos da era vitoriana, que é o moralismo. A era vitoriana era muito cheia de moral e bons costumes. Você tem que fazer isso, fazer aquilo e seguir o manual, né? E ela vai, nesse livro aqui, contra tudo isso. Tanto é que quando é publicado, ela é execrada pela crítica, ninguém gosta. Só vão começar a apreciar a obra dela muito tempo depois, na virada do século, olha só. Então, era muito falar, sabe, esses princípios todos, essa sociedade hipócrita que a gente está vivendo, não é nada disso. Aí vem com o Morro dos Ventos Uivantes, né? Ela vem com essa história que é contra isso, que tem amores que não são bem vistos, comportamentos das pessoas que não são bem vistos, vingança, vem com toda aquela sujeira que era colocada embaixo do tapete, porque mesmo você sendo moralista, não significa que você não tenha seus errinhos, né? Só que eles ficam mais escondidinhos. O que a Emily Brontë fez aqui foi tirar esse tapete e dar uma batida e a poeira subiu para todo que foi lado. Então, eu acho bem bacana esse aspecto, enfrentar essa era em que ela estava vivendo. Talvez fosse mais fácil para ela porque ela estava isolada lá naquele ambiente que favorecia isso, né? E o ambiente familiar, não só um pai indiferente, mas um irmão problemático que tinha uma reputação bem esquisita, que se envolveu com mulher casada, foi expulso do local. Ele era viciado, né, em bebida, mas eu acredito que em ópio também. Ele tentou várias incursões nas artes, tudo deu meio que errado. Então ela convive muito com ele, ela tá ali, ele apronta as dele e é ela que vai socorrer, porque ela até teve algumas alternativas para fugir dessa vida,
Puxa, mas que alternativas foram essas? Ali ela vivia nesse buraco que eu comentei com vocês, mas ela poderia, por exemplo, ser professora no internato, né? Nesses colégios que existiam na era vitoriana, e ela fez isso e ela odiou, porque era um regime de escravidão, não era que era uma maravilha, gente, era difícil. E podia ser governanta, que era pior ainda. Era só humilhação, um trabalho assim, também escravo. Ou seja, ela preferia viver ali no buraco com o pai, com o irmão dela, mesmo com todos esses aspectos. Então eu acho que o Morro dos Ventos Uivantes é uma resposta a todos esses elementos. E aí a gente começa a entender como uma garota lá dos seus 20 e poucos anos escreve uma história como essa, né? Ela tem esses elementos já em ebulição dentro dela, cercada por uma sociedade que cerceia isso, que quer esconder isso. Então ela fala, já que eu tô aqui mesmo, eu não tenho nada a perder, ela bota pra fora esses elementos. Se eu gostei mais agora pro final, além dos capítulos ficarem mais leves, eu comecei a perceber esses aspectos de crítica social, crítica para o momento que ela estava vivendo, né? E crítica também a todo esse entorno, né? Então começa a ficar mais palatável para mim. Não é o livro que eu mais amei. Ai, nossa, quero ler várias vezes. Ai, amei. Não é. Mas é um livro que eu gostei, fiquei feliz de colocá-lo aqui na lista, eu tinha que ler. Agora fiquei curiosa para conhecer a obra da Charlotte Brontë, que eu acho que é diferente dela, ela que tem a pegada mais incisiva e causa esses incômodos na gente. Acho que causar um incômodo é uma coisa boa também na literatura, né? Se a gente fica lendo sempre historinhas que corroboram com o que a gente já tem aqui na nossa cabeça, a gente nunca muda, a gente nunca aprende algo novo. Então, o Morro dos Ventos Uivantes é cheio de ensinamentos, é cheio de reflexões, é cheio de coisas que nos incomodam. E eu acho que isso é bom também. Então é isso, gente. Eu encerro aqui o mês de junho com o Morro dos Ventos Uivantes e a Emily Brontë. Agora, em julho, gente, é o Fantasma da Ópera! Sim, vamos para o Fantasma da Ópera de Gaston Leroux e eu tô super ansiosa por isso. Espero que vocês também. É isso e a gente se vê no próximo vídeo.